Oi, meus amores, tudo bom? Hoje, quinta-feira, temos mais um dia de aula aqui, né? Através dos vídeos. Então, hoje nós temos duas propostas para nossa aula de história. A primeira proposta é com essa folhinha, através dessa folhinha aí que vocês já receberam, essa daqui, ó. Então, para quem não sabe ou não lembra, segunda-feira, dia 7 de setembro, é comemorado um dia muito importante na história do nosso país. Vocês sabem o que a gente comemora nesse dia 7 de setembro? Então, meus amores, fala assim, ó, a independência do Brasil, 7 de setembro. Depois da partida de Dom João VI para Portugal, por quê? Vou comentando um pouquinho, tá? O Brasil foi descoberto e muitos anos depois, o rei de Portugal veio ao Brasil e permaneceu aqui por algum tempo, que foi o Dom João VI. Só que ele voltou para Portugal, um pouco depois ele voltou para Portugal. E aí Dom Pedro, com apenas 22 anos de idade, ficou governando o Brasil como príncipe regente, com o apoio dos ricos fazendeiros brasileiros. Dom Pedro soube que as cortes portuguesas, que no caso está aí falando, que é o nome da Assembleia que governava Portugal com o rei, pretendiam fazer com que o Brasil, que já era Reino Unido, voltasse à condição de colônia. Colônia foi quando, assim, ele era Reino Unido, mas se ele voltasse a ser colônia, é como se fosse, para vocês entenderem melhor, é como se fosse pureza e São Fidélis. Pureza deve obediência, o distrito deve obediência à sede, ao município, que é São Fidélis, entendeu? Nesse caso aqui, Brasil era colônia de Portugal, então devia prestar contas a Portugal. Só que já não era mais colônia, era Reino Unido. É isso que eles estão falando. As cortes também queriam que o príncipe regente fosse embora para a Europa. Por quê? Porque começaram nessa época a ter algumas ideias revolucionárias, já para que o Brasil se tornasse independente. E aí as cortes portuguesas começaram a entender e observar a intenção do príncipe e quiseram mandar ele embora para Portugal. Em 1821, as cortes portuguesas exigiram que Dom Pedro voltasse para Portugal e determinaram que as províncias obedecessem apenas às ordens diretas do governo português. Ou seja, não queriam que eles obedecessem outras ordens. Uma comissão de brasileiros entregou a Dom Pedro um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, pedindo-lhe que ficasse no Brasil. As pessoas não queriam mais ter que dar obediência a Portugal, entendeu? Eles perceberam que o Brasil estava crescendo, que já era um país com uma economia, com uma cultura, que eles não queriam mais prestar contas a Portugal. Então, eles queriam que Dom Pedro voltasse, né? A corte portuguesa queria que Dom Pedro voltasse, só que nem Dom Pedro, nem o povo brasileiro queria. Então, eles fizeram esse abaixo-assinado. Ao receber o abaixo-assinado, Dom Pedro declarou: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Essa frase ficou muito marcada. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, que foi 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro formou um ministério chefiado por José Bonifácio de Andrade e Silva, com o apoio das elites brasileiras de norte a sul do país. Os políticos brasileiros queriam a independência do Brasil, mas divergiam quanto à forma de conquistá-la. Um grupo era favorável e o processo era lento, que garantisse os interesses da aristocracia. Outro queria a independência imediata. Então, eles já não concordavam. Que todos queriam a independência, mas uns queriam de uma forma e outros queriam de outra. Então, estava tendo essa divergência de ideias. As ideias não estavam batendo. Aí, Dom Pedro, para acalmar a situação, o príncipe Dom Pedro resolveu deixar o Rio de Janeiro e visitar algumas províncias, entre elas São Paulo, para conseguir o apoio para o seu governo. No dia 7 de setembro de 1822,
quando voltava de Santos para São Paulo, às margens do riacho do Ipiranga, ou do rio Ipiranga, o príncipe Dom Pedro recebeu os decretos do governo de Lisboa, que falavam seus atos mais importantes e exigiam que voltasse para Portugal. O príncipe regente declarou que estavam cortados os laços que uniam o Brasil e Portugal e proclamou a independência do Brasil. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil com o título Dom Pedro I. E aí fala, neste quadro, chamado Independência do Brasil, de 1844, o pintor René imaginou o momento em que Dom Pedro declarou o nosso país separado de Portugal. E colocou na cena muitas pessoas, inclusive mulheres e crianças, ao lado do imperador. E aí, a frase que ele diz, às margens do rio Ipiranga, que todo mundo já sabe, já ouviu em algum momento da história, é que ele grita às margens do Ipiranga, independência ou morte. E daí por diante o Brasil não obedece mais às ordens de Portugal. Então, meus amores, o que é importante você saber? Que esse dia ficou marcado para a nossa história, porque foi o dia que a gente se desvinculou de Portugal. Mas é óbvio que essa folhinha que a tia deu hoje é muito resumido, tudo muito resumido a respeito desse processo, porque foi um processo longo, foi um processo de muitas desavenças. O partido português não queria, e Dom Pedro também não queria ir, e ficou assim, era muito conturbado, entendeu? Então, assim, eu resumi para vocês entenderem que no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil foi proclamado independente de Portugal, tá bom? Então, aí agora vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. O que é essa atividade? Olha aí o que eu coloquei. Depois de ler e conhecer um pouco de como foi o processo de independência do Brasil, gostaria que você se empenhasse e fizesse abaixo uma linda ilustração de como você acha que foi o dia da independência. Ou, se preferir, pode retratar o que esse dia significou e significa para o povo brasileiro. Aí, vocês podem utilizar, eu quero que vocês coloquem toda a criatividade de vocês. Ai, tia, eu não quero desenhar, eu não gosto muito de desenhar. Pode pintar, pode fazer... botar a folha e passar por cima, eu esqueci o nome que a gente fala, que a gente bota disso, tipo decalque, né? Mas não é essa palavra que eu queria usar. Pode botar recorte, colagem, pode usar tinta, canetinha, lápis de cor, o que vocês quiserem. Eu quero que vocês façam uma ilustração bem legal do que vocês acham, de como vocês acham que foi o dia da independência, ou qual é o significado para o povo brasileiro hoje, ou o significado que era, enfim, o que vocês conseguem entender observando, lendo o texto que a tia deu e observando essa imagem, esse quadro que foi pintado. Tá legal? Então é isso. Agora, vocês vão pegar o livro de vocês de história, ó, tô aqui com o meu, e vão abrir na página 82, aqui. Moradores portugueses nos primeiros tempos. Então, aqui nós estamos vendo no decorrer das nossas aulas, e os portugueses já descobriram as terras, já tiveram contato com os índios, enfim. O que acontecia? Como o primeiro passo era para explorar as terras do Brasil, a árvore, né, a riqueza que eles encontraram aqui, que chamaram a atenção, foi o pau-brasil, porque eles utilizavam a madeira e também a madeira porque era para atingir os tecidos na Europa. Até aí tudo bem. Mas o que acontecia? As pessoas que vinham para cá pensaram assim, gente, se essas famílias vão vir para cá, eles precisam ter aonde construir suas casas, né? Cultivar, plantar e cultivar e tal. Aí o que acontecia? Essas famílias, eles recebiam um pedaço de terra, né? Aqui fala que é um lote de terra, que deveriam plantar cana-de-açúcar e instalar os primeiros engenhos. Guardem essa palavra, que essa palavra é importante. E o que seria engenho? O livro fala assim, ó, no segundo parágrafo da folha 83. O nome engenho era dado a toda a propriedade que reunia as áreas de cultivo, os locais de transformação da cana-de-açúcar e aguardente, a casa do dono da propriedade e as senzalas, onde viviam os escravos trazidos da África para trabalhar na
terra. Então, os engenhos era como se fosse uma fazenda, tá? Uma fazenda grande onde tinha a casa dos senhores, aonde tinha o local da moenda para moer a cana-de-açúcar, fabricar aguardente, que no caso é a cachaça. As senzalas, que onde eles colocavam, depositavam, jogavam lá os negros, prendiam, né, acorrentados, porque eles tinham que trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar também, tá bom? Aí, ó, fala assim, ó, a chegada dos primeiros povoadores deu origem a um novo grupo social, os portugueses de nascimento. Eles eram diferenciados de acordo com a riqueza que possuíam. Os senhores de engenho eram os mais importantes, ou seja, os donos dessas fazendas, que eu acabei de falar que eram os engenhos, eles eram os mais importantes. Sua riqueza era calculada pelo número de escravos que possuíam, tanto indígenas quanto negros. Então, se eu tivesse muita quantidade, muitos negros e muitos indígenas para trabalhar para mim, isso quer dizer que eu era um grande senhor de engenho, que eu tinha muitas aquisições. Olha que absurdo, né? Mas enfim. Havia também homens livres que eram donos de pequenas propriedades, além de outros mais pobres que trabalhavam para os donos dos engenhos e recebiam favores desses senhores. Eram os agregados. Nem todo mundo que era muito rico ou era escravo. Não, tinha uma classe que era uma classe assim, mais pobre, ou aqueles que eram comerciantes, ou aqueles que faziam os favores para os donos dos engenhos que possuíam, não tinham escravo e possuíam pouca renda, entendeu? Então também tinha esse povo nessa primeira sociedade aqui do Brasil. Aí, ó, aqui fala a vista de um engenho de França. Ó, olha como que era. Tem a senzala, aqui, ó, se vocês conseguirem observar, a casa dos senhores. Também tinha uma igreja, sempre tinha uma capelinha, tá? A senzala, onde a gente transformava a cana-de-açúcar, né? Moía a cana-de-açúcar, tá bom? Por que é importante vocês saberem disso? Porque essas fazendas de engenhos se prolongou por um longo período na nossa história. E só foram acabar com isso muito lá pra frente. Então, vocês precisam entender o que era um engenho, como que era formado esses engenhos, quem eram os senhores de engenho, tá bom? Então, aí agora na página 84, vocês vão ler esse texto. E depois eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vocabulário aqui, ó, que vai falar das palavras que estão em azul, vai explicar essas palavras. Então, prestem bastante atenção aqui nesse significado das palavras, tá bom? Depois, virando a página, é uma atividade da página 85. E aqui na página 86, também tem, ó, vai explicando o que era e a imagem. Explique o que era. É só mesmo para ler, tá bom? Então, meus amores, a nossa aula de história foi essa. Foi bem longa a aula, eu sei que foi bem longa, mas assim, espero que vocês tenham gostado de saber como que foi o processo da independência e as primeiras famílias que vieram morar aqui no nosso Brasil, tá bom? Então, ó, um beijinho e até daqui a pouco. Tchau!